Viagem no tempo é possível? Se possível, quais os relatos a gente já tem de pessoas que talvez tenham feito isso? E, será que os aliens têm alguma implicação em cima disso? Tudo isso e muito mais a gente vai explorar no vídeo de hoje. Editor, meu querido, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala, meus nerds queridos, beleza? Aqui quem fala é o Lando, Multiverso Nerd na sua telinha. E sem enrolação, bora pro vídeo de hoje aqui, onde a gente vai ver um vídeo aí do History, onde tem alguns relatos de viajantes no tempo. Vamos ver se faz sentido ou não, beleza? Antes de começar aqui, já quero pedir aí, cara, se inscreve no canal, já deixa um like aí, já dá essa moral pro movimento nerdístico. A gente é um canal que tá crescendo, então dependo muito aí de vocês pra gente seguir mantendo o movimento nerd aí, Multiverso Nerd, seguindo adiante, beleza? Sem enrolação aqui, bora trocar de tela pra gente ver esse vídeo maravilhoso. E comenta aí depois o que você acha de tudo isso, hein? Bora lá! Relatos extraordinários de tempo perdido. Começa ali já. Assim que a aeronave entrou no túnel, o tempo começou a mudar instantaneamente. Eu levei só 3 minutos e 20 segundos para voar 160 quilômetros. Eventos de outro mundo que parecem alterar a realidade. Traz toda essa introdução aí que a gente já fica aficionado para querer assistir, né? Avistamentos de naves estranhas mudando de local instantaneamente. A realidade é que esses veículos são capazes de entrar e sair do tempo ou esse é o de George, outra o cara, dimensão. ele sempre traz alguns Poderiam conteúdos os assim. extraterrestres. Então aqui a gente já tem introdução, que eles vão falar de alguns eventos extraterrestres que podem ter impactado aqui na Terra, ou seja, que pessoas viveram isso. Vamos ver se faz sentido, hein? Bora lá. Ter dominado a capacidade de viajar no tempo. A Terra está sendo visitada não apenas por entidades de outros planetas, mas também do futuro, ou mesmo do passado distante. Talvez E o que temos aqui no Brasil? O ET de Varginha. Pô, porque os americanos querem ser melhor até nos ETs, gente? Poxa, bora lá. Uma civilização alienígena no espaço sideral, milhares de anos mais avançada do que nós, possa viajar no tempo. Existe um portal no universo. E ao entrarmos abertura é nele, maravilhosa podemos deles, encontrar né? a verdade. É preciso questionarmos tudo que nos foi ensinado. As provas estão ao nosso redor. Eles exploram O todas as futuro possibilidades. está bem diante dos nossos olhos. Não sei se vocês já perceberam, mas o History, né, pelo menos essa parte de alienígenas do passado, eles conseguem pegar qualquer assunto e trazer que pode ter sido criado por alien. Porque tem muitas coisas sem explicação, né? Então, eles, sei lá, eles podem pegar Coca-Cola e desenrolar um assunto sobre alien. É muito louco, é muito bom. Bora seguir aqui com o vídeo. Nós não estamos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos. Bom demais. Praticamente como assistir um filme. Monte Paior, Turquia. Olha, Aqui, milagre, onde aconteceu algo ficava nos a Estados antiga Unidos cidade aí. grega de Éfeso, encontram-se as ruínas de um lá, local pô. religioso conhecido como a Gruta dos Sete Adormecidos. Acredita-se que a gruta seja o local onde, muitos séculos atrás, um grupo de 7 homens experimentou uma mudança no tempo. Na história cristã e islâmica dos 7 Nossa, essa teoria aqui é muito bacana, tá, gente? Vocês vão ver que conta basicamente a história de uma galera que ficou numa caverna, digamos assim, e eles tiveram uma passagem temporal diferente. Louco. adormecidos de Éfeso, aprendemos a incrível história de 7 guerreiros que professavam o cristianismo em 250 d.C., quando estava apenas começando a surgir como uma nova religião. O imperador romano ofereceu a esses guerreiros uma oportunidade de se retratar e repudiar o cristianismo. Em vez disso, eles decidiram vender todos os seus bens e entrar em uma caverna. E, em resposta, o imperador selou esta caverna com os guerreiros lá dentro. Oi, imperador, pelo amor de Deus. Várias centenas de anos se passaram
e um pastor apareceu nesta caverna. Ele derrubou a parede e as 7 pessoas lá dentro estavam dormindo há centenas de mito da anos. caverna. Já tinham se passado 300 anos e os 7 adormecidos ainda estavam vivos. Esses adormecidos foram procurar Éfeso e nada. Tem até um filme, se vocês procurarem depois, ele fala exatamente isso. De uma galera que entra numa caverna e eles têm uma passagem temporal diferente até sair do outro lado. É muito louco, mas enfim, bora lá. Nada estava igual. E eles notaram que havia cruzes cristãs por toda parte, porque o cristianismo já havia dominado a região. Com os 7 adormecidos de Éfeso, pensamos, isso é algum milagre ou eles estavam num lugar onde a linha do tempo mudava. Então, o que foram 300 anos para os outros, para eles tinha sido um tempo bem menor. Enquanto muitos estudiosos consideram essa história fictícia, milhões de cristãos e muçulmanos acreditam que um verdadeiro milagre aconteceu e que esses 7 guerreiros foram transportados para o futuro. De fato, E é muito bacana, né, que a gente tem aí, não, além desses relatos aí, a questão da ciência, né, que fala das possibilidades de um buraco de minhoca, né, que ele faz a dobra do tempo. Então, basicamente, se eu pegar uma folha, eu vou ter ela reta assim. Se eu tiver um buraco de minhoca, eu consigo dobrar esse tempo. Então, eu consigo ir de um ponto ao outro, basicamente, em uma velocidade muito mais rápida. É muito louco. Eu amo esse assunto, galera. Bora seguir aqui com o vídeo. na gruta foram encontradas centenas de sepulturas que remontam ao século V, juntamente com inscrições indicando que pessoas foram enterradas lá porque era considerado um local de grande poder. Hoje, continua a ser um local de peregrinação popular, servindo como um testemunho da preocupação da humanidade com uma das forças mais significativas e menos compreendidas do universo: o tempo. O que é o tempo? É uma ótima pergunta, é uma pergunta fundamental. Bacana Todos do nós History é que eles trazem vivemos sempre ao uma longo galera de uma linha que reta manja, de né, tempo, pra de compartilhar. passado, presente e futuro. Mas a questão é, existe uma forma de contornar isso, uma forma de viajar no tempo? O tempo é importante para nós. A passagem do tempo é motivo de pesar e todos sabemos que é universal. Sim, Temos quem uma quer ficar espécie velho, né? de desejo de derrotar o tempo. Por que a viagem no tempo ficou tanto tempo na consciência? Tem até o filme do Nolan e o Tenet que ele conta basicamente um pouco disso, né? Se você for ver, a ideia central do filme é quem controla o tempo controla tudo. Porque a humanidade, ela anseia por essa busca aí por mais tempo e tudo mais. E se a gente for ver, logicamente, a única coisa que a gente não consegue ter controle é constante, né? É sempre. E é sempre pra frente. Louco, louco, louco. Muito bom. Bora seguir aqui. Ciência humana. Acho que essa ideia de poder ir para o passado antigo ou viajar para o futuro é a maior das viagens. A noção de se libertar dos laços aparentemente inescapáveis do tempo existe na imaginação humana há séculos. Mas os conceitos modernos de viagem no tempo são amplamente creditados ao autor de ficção científica H.G. Wells, que em seu livro de 1895, A Máquina do Tempo, especulou sobre tem um como a filme também viagem no bacana, tempo que é poderia ser exatamente A Máquina do cientificamente Tempo. possível. Bom H.G. também. Wells começou a dizer a si mesmo: se podemos nos mover no espaço, por que não podemos nos mover no tempo? E esse é o começo de seu romance A Máquina do Tempo. H.G. Wells disse que são necessárias 3 coordenadas para localizar um objeto no espaço. O tempo, portanto, é a 4ª dimensão. Precisamos de 4 coordenadas para identificar qualquer evento no nosso universo. Bom, foi o que o Homem de Ferro fez no filme, né? Os Vingadores. Eles tinham como viajar, mas não tinham como rastrear, né? Criar como se fosse um GPS. Então, a gente for ver Vingadores explorou essa parte aqui, galera. Wells falou sobre a ideia de que espaço e tempo estavam de alguma forma ligados e o protagonista do livro, ele conseguia ir a qualquer momento no futuro ou a qualquer momento no passado e realmente vivenciar e ver o que estava acontecendo. A humanidade um dia conseguirá viajar no tempo? Ou mesmo para o futuro? Incrivelmente,
Apenas uma década após Se pudesse viajar no tempo, agora é a pergunta: para onde você iria? Não sei, não sei. Comenta aí que quero ouvir seu comentário depois. após a publicação de A Máquina Quero do ver, né? Tempo, Albert Einstein propôs uma visão O computador parece que quer viajar no tempo. Pera aí. semelhante de viagem no tempo. Em 1895, H.G. Wells mencionou a ideia de tempo e espaço estarem conectados. Isso é interessante porque Albert Einstein apresentou a teoria da relatividade, onde ele também propôs que tempo e espaço estão conectados. Sim. O tempo costumava ser pensado na física clássica newtoniana como algo absoluto. Não mudava, era o mesmo para todos em todos os lugares. Em 1905, Einstein publicou um artigo sobre a relatividade especial e demonstrou que o tempo é, na verdade, relativo. Na teoria de Einstein, espaço e tempo estão ligados um ao outro. É conhecido como espaço-tempo. Tudo que você faz com o espaço também acontece com o tempo. Sim, total. Um buraco negro em rotação pode causar uma torção do espaço. O tempo está ligado ao espaço. Então, se eu torcer o espaço, posso torcer o tempo. Matematicamente, isso foi demonstrado. É possível viajar do futuro para o passado. Ainda não conseguimos fazer isso. Eu acho que o que pega bastante aí há algumas grandes implicações. Por exemplo, o ser humano ele é muito complexo, né? Então, para você desmaterializar um ser humano, DNA, células e tudo mais, e materializar em outra realidade, digamos assim, acaba sendo muito complexo. Então, talvez, se a gente for ver, eles já tenham feito algum experimento, mas com coisas menos complexas do que um ser humano, né? Bora seguir aqui. Isso experimentalmente, mas é uma parte da teoria da relatividade geral de Einstein. É possível que o espaço-tempo possa ser manipulado para viajar ao passado? Se sim, a ciência moderna estará perto de alcançar um feito tão incrível. Universidade de Connecticut, 2021. O físico teórico e professor Dr. Ronald Mellett trabalha em estreita colaboração com uma equipe de pesquisadores em um projeto para realizar o sonho de sua vida, a criação de uma máquina do tempo. Usando um mecanismo chamado anel de laser, o Dr. Mellett acredita que pode manipular o tecido espaço-tempo e criar um portal que se abra para o passado. O que eu fiz foi resolver as equações do campo gravitacional de Einstein e consegui mostrar que um feixe de luz laser circulante causa uma torção no espaço. Já imaginaram bater um papo com um cara desse aqui, gente? Pô, será que a gente teria, né, ideia suficiente para conversar com ele? Poxa, inteligente demais, muito bom. Bora lá, vamos seguir aqui. Existe um dispositivo chamado anel de laser. Ele é simplesmente um dispositivo que faz com que a luz se mova num loop. E pode-se fazer isso de várias formas diferentes, refletindo com espelhos, por exemplo. Eu consegui mostrar que um feixe de luz laser circulante causa uma torção no espaço. E fui mais longe e mostrei que se essa torção do espaço for forte o suficiente, pode levar o tempo a ser torcido num loop. E esses loops no tempo permitem a possibilidade de viagens para o passado. Tudo isso ancorado na teoria da relatividade geral de Einstein. Legal, faz sentido. Embora a máquina do tempo do Dr. Mellett seja teoricamente viável, há um grande obstáculo em seu caminho: reunir enormes quantidades de energia. A verdadeira restrição com uma máquina do tempo agora é a energia envolvida, porque teríamos que dobrar a dimensão que é o tempo. A energia com a qual se pode criar um portal através do espaço e do tempo é chamada de energia de Planck. A energia de Planck é 1 quatrilhão de vezes mais poderosa que nossa máquina mais poderosa, o grande colisor de hadrons. Estamos falando da energia de uma estrela, talvez uma civilização alienígena no espaço, milhares de anos mais avançada do que nós, possa acessar a energia de Planck. Isso não pode ser descartado. Se as civilizações extraterrestres têm a tecnologia para atravessar as vastas distâncias do espaço, como sugerem os teóricos... E detalhe, a gente fica pensando aí
aliens, digamos assim, como seres mais evoluídos que nós, se for o contrário, né? E se eles não forem tão evoluídos quanto a gente, se for o contrário, é algo a se pensar também, né? E se eles estiverem passos atrás de nós e for o contrário, eles vêm para a Terra para buscar tecnologia terrestre. Será que eles vão se frustrar aqui? Bora lá. Dos antigos astronautas, elas também dominariam a capacidade de viajar no tempo. Talvez outras pistas possam ser encontradas examinando histórias incríveis de viagens no tempo, encontradas em alguns dos primeiros textos já escritos. Eles conseguem envolver tudo. Houston, Texas, 2016. Após um recorde de 340 dias a bordo da Estação Espacial Internacional, o astronauta Scott Kelly retorna ao Centro Espacial Johnson da NASA. A missão foi projetada para ajudar os pesquisadores a entender os efeitos do voo espacial de longo prazo no corpo humano. O irmão gêmeo idêntico de Scott e ex-astronauta Mark Kelly permaneceu na Terra para servir como amostra de controle. Enquanto Scott estava no espaço, seu sistema imunológico estava mais ativo, sua visão se deteriorou e ele perdeu mais massa óssea em comparação a Mark. Mas talvez a diferença mais significativa tenha sido que, para Scott, o tempo desacelerou. Quando mediram a aceleração do envelhecimento do Scott Kelly e do Mark Kelly, os gêmeos, descobriu-se que Scott era meio milissegundo mais novo que o Mark. Então, o que estava acontecendo? Mesmo, né? O cara que estava no espaço, isso condiz com a dilatação do tempo. É um fenômeno que observamos ser real. Quanto mais perto nos aproximamos da velocidade da luz, mais o tempo desacelera para nós. De acordo com a teoria da relatividade especial de Einstein, quanto mais rápido você se move, mais lento fica o tempo. Então, se você tiver um telescópio e puder olhar dentro de um foguete com a velocidade próxima à da luz, todos dentro desse foguete ficarão congelados, movendo-se em uma taxa diferente no tempo. Como a estação espacial orbita ao redor do planeta Terra a cerca de 28.163 km por hora, nós podemos calcular como o tempo é mais lento na estação espacial. E podemos realmente medir esse efeito em laboratório. Imagine o futuro, quando tivermos foguetes que possam chegar perto da velocidade da luz. Poderíamos descobrir que dias, talvez anos, teriam se passado para pessoas a bordo do foguete. Mas quando voltassem, descobririam que décadas haviam se passado aqui na Terra. Poderiam voltar e descobrir que são mais jovens do que seus filhos. A viagem no tempo para o futuro é real. E tem um filme que conta um pouco disso, que é o Paradoxo Cloverfield. Cara, é basicamente isso. A pessoa fica no espaço, o tempo no espaço ele passa diferente, digamos assim, e aí quando eles voltam para a Terra já se passou muito tempo, tá acontecendo um monte de coisa estranha, porque passou muito tempo, e aí eles ficam meio perdidos, sem entender nada. Então, será que é possível, galera? Comenta aí. Estamos vendo isso em Gatinha, mas já aconteceu. Se as viagens espaciais revelaram à humanidade as possibilidades que existem para manipular o tempo, é possível que em algum lugar na vasta extensão do universo, outros seres inteligentes tenham avançado ao ponto de serem capazes de se mover no tempo tanto quanto no espaço. Os teóricos dos antigos astronautas acreditam que evidências podem ser encontradas em textos antigos de que nossos ancestrais podem já ter testemunhado ou mesmo experimentado a dobra no tempo. Há um livro maravilhoso de histórias, um épico na cultura hindu, o Mahabharata. Escrito no século III a.C., mas essa é só a versão escrita de tradições orais que eram muito mais antigas. E uma das histórias é quando o rei Revita sobe aos céus e encontra o grande Deus criador, o próprio Brahma. O rei Revita... Quero deixar aqui uma dica de livro também, Deuses e Astronautas do Antigo Oriente. Conta algumas histórias aí de deuses antigos que poderiam ter sido astronautas e, consequentemente, tiveram extraterrestres aqui vindo para a Terra também. Super indico, é um livro bem antigo, mas é muito interessante. Bora lá, para você que curte esse tipo de assunto, vai gostar. Dica, hein?
Revita foi levado aos céus em uma carruagem para visitar um gigantesco palácio que ficava no reino celestial. E quando o rei voltou, para a sua surpresa, ele não reconheceu uma única pessoa dos arredores de seu palácio. Na verdade, ele havia retornado centenas de anos depois. Mas afinal, como isso era possível? Aqui temos o que talvez seja a primeira história de dilatação do tempo, onde alguém subiu ao espaço, digamos uma nave espacial, e todo esse tempo passou. Que é exatamente o que Einstein havia falado em 1905. Só que esta é uma história de milhares de anos atrás. Sim, total. A história do rei Revita seria um relato histórico de um evento de dilatação do tempo ocorrido há milhares de anos? Para os teóricos dos antigos astronautas, essa possibilidade se torna mais forte quando se considera o fato de que histórias semelhantes foram contadas em outras partes do mundo, como no Egito, onde antigos hieróglifos descrevem. E algo que é bacana, se vocês forem ver, antigamente, óbvio, a gente não tinha toda a comunicação que a gente tem hoje, né? De WhatsApp, de internet e tudo mais. Mas tem muitas construções muito parecidas em vários lugares do mundo. Então, tem pirâmides, né? Estilo de pirâmides em países aqui da América do Sul, da Ásia e por aí vai. E, é muito louco isso, porque eles basicamente não se conheciam, como eles tinham a mesma ideia, né? Enfim, fica aí no ar, hein, para você pensar. Bora seguir. Tem uma nave celestial chamada de Barca Solar de Ra. Existem muitas referências no Antigo Egito sobre a Barca Solar de Ra, que era um veículo que teria sido visto cruzando o céu. Caraca. Essa barca solar também é conhecida como a nave de 1 milhão de anos. De acordo com um documento antigo conhecido como Lista de Reis de Turim, um registro de todos os governantes egípcios até 1300 a.C., os primeiros faraós viveram por centenas ou até milhares de anos. Estes eram os faraós que teriam viajado para as estrelas na Barca Solar de Ra. Vendo alguns desses registros dos egípcios, pensamos, tá bom, se existe esse fenômeno de dilatação do tempo, e esses faraós viajaram mesmo em naves em velocidades muito altas, então, quando eles voltarem, ainda vão estar bem jovens e a Terra vai ter envelhecido tremendamente. Isso faz parte da história. É por isso que os faraós teriam vivido centenas de anos? Vemos esse efeito que agora chamamos de dilatação do tempo em várias culturas antigas. Há um artefato no Museu Ashmolean em Oxford, Inglaterra, que é chamado de Lista de Reis WB44 da antiga Suméria. Ele lista os períodos de reinado exatos de todos os reis da antiga Suméria. O total é de 266 mil anos. E há períodos de reinado malucos que são registrados especificamente. E eu acho que eles sabiam exatamente bem como registrar o tempo. Há figuras na Bíblia que vivem por centenas de anos. A figura mais antiga da Bíblia é Matusalém, o avô de Noé. E a Bíblia diz que ele morreu aos 969 anos. De acordo com a Bíblia hebraica, o pai de Matusalém, Enoque, deixou a terra em uma carruagem de fogo. E tinha 365 anos quando Deus o escolheu para ir ao reino celestial. Todos os outros patriarcas pré-diluvianos são registrados como vivos por mais de 700 anos. Uma das formas de eles conseguirem ter essas vidas incrivelmente prolongadas seria viajando pelo espaço e voltando. Por isso, teoria, né? Muito bom. 400 ou 900 anos poderiam se passar e essa é basicamente a idade deles na Terra. Esses conceitos não devem ter sido descritos pelos nossos ancestrais porque deveriam superar seus conhecimentos na época. Mas o fato de existirem várias histórias em que alguém acorda ou retorna centenas de anos após certos eventos, isso é muito estranho.
Essas histórias seriam relatos históricos de povos antigos que experimentaram a dilatação do tempo. Bom, galera, vou pausar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se você gostou aqui dessa parte, comenta aí, já fala que eu faço a parte 2 aqui também, comentando pra gente seguir vendo. Eu adoro esse tipo de assunto. E você curte também? Cara, para mais conteúdos como esse, já segue Multiverso Nerd aí, já comenta, já compartilha esse vídeo aí com alguém, com seu amigo e tudo mais. Bora fortalecer o movimento energético, né? Eu sou um canal aí que tá pequeno ainda, mas com o apoio de vocês eu vou crescer demais, a gente vai crescer junto, beleza? Valeu, galera, tamo junto.